Olá pessoal, a gente segue aqui com o processo penal. A gente vai conversar um pouquinho sobre o procedimento ordinário, né? O procedimento ordinário e o procedimento sumário. São procedimentos importantíssimos dentro da estrutura do processo penal. A ordem dos atos ela é a mesma, né? As diferenças entre o procedimento ordinário e o procedimento sumário são pontuais. Lembrando que o procedimento ordinário eu vou usar sempre que não existir a possibilidade de uso de um procedimento especial, como júri, procedimento de tóxicos, procedimento dos tribunais, e a pena máxima for superior a 4 anos. Então, o cabimento do procedimento ordinário é para crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos. A gente vai para o procedimento sumário, a gente tem penas aí superiores a 2 anos e inferiores a 4. Um bom exemplo do procedimento sumário é o crime de homicídio culposo, lá do parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal. Como é que é a estrutura do procedimento ordinário? Ela sofreu uma grande alteração na reforma de 2008 e ela foi compactada. Antigamente a gente poderia estruturar o procedimento ordinário em 10 atos. Hoje a gente vai ter 6 atos caracterizando o procedimento ordinário. Lembrando que a sequência de atos ela é a mesma para o ordinário e para o sumário. Diferenças entre eles são diferenças mais específicas, como por exemplo o número máximo de testemunhas que a gente vai empregar. O primeiro ato é o oferecimento, obviamente, da denúncia ou da queixa. Aqui nós temos a principal diferença entre esses procedimentos. No caso do procedimento ordinário, a acusação, ao oferecer a denúncia ou a queixa, ela vai ter a possibilidade de indicar até 8 testemunhas. No caso do procedimento sumário, esse número de testemunhas é no máximo de 5. Então, procedimento ordinário são 8, procedimento sumário são 5. Essa denúncia, essa queixa, que é a petição inicial do processo penal, vai descrever qual é o fato ali que ele quer ver processado, qual é o direito respectivo aplicável a esse fato e fazer os pedidos óbvios de processamento e de condenação. Lembrando que é um momento, sob pena de preclusão, é um momento chave para que a acusação indique suas testemunhas. Então, as testemunhas, nesse número máximo de 8 e de 5, respectivamente, no procedimento ordinário e no procedimento sumário, devem ser indicadas nesse momento, sob pena de preclusão. Lembrando que esse número de 8 e 5 considera apenas as testemunhas compromissadas, ou seja, não inclui aqui, não está limitado esse número aos chamados informantes ou declarantes, apenas as testemunhas compromissadas, tá certo? Uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, caberá ao magistrado, caberá ao juiz tomar a decisão sobre o recebimento ou não. Esse momento de recebimento é muito importante porque ele produz duas consequências muito significativas, muito relevantes. Primeira consequência é o recebimento da denúncia ou da queixa, que gera o início formal do processo. O processo ele é iniciado com o recebimento da denúncia ou da queixa. Então eu tenho ali aqui o início formal do processo a partir desse momento. E a segunda consequência é uma consequência de natureza material, é consequência lá do direito penal. É nesse momento que a gente vai visualizar o início formal do processo, acabei de falar, e do ponto de vista material, qual é a consequência? É a primeira situação, primeiro momento, a primeira causa de interrupção da prescrição. Então, no momento que o juiz recebe a denúncia ou a queixa, ele está ali no primeiro momento de interrupção da prescrição. Vinha correndo o fato vinha se desenvolvendo, tenho ali o momento do recebimento, esse momento caracteriza-se, repito, pelo momento em que eu inicio o processo e o momento em que eu faço a interrupção da prescrição pela primeira vez. Então veja a relevância que isso aqui tem. O artigo 395 do Código de Processo Penal, ele nos indica, ele nos sinaliza por quais motivos o juiz pode não receber a denúncia ou a queixa. No inciso primeiro, ele fala que o juiz pode não receber a denúncia ou a queixa se considerar que ela é inepta, ou seja, ela está incompleta, ela está incompreensível, ela não tem um elemento essencial, eu não consigo deduzir logicamente os fatos. Tá? Então, se houver uma inépcia, um defeito na própria redação da petição inicial, o juiz não a receberá. O inciso segundo fala que o juiz não receberá se faltar uma das condições da ação. Faltou legitimidade, faltou interesse, ou uma das condições de procedibilidade, por exemplo, a representação, no caso da ação penal pública condicionada à representação
do ofendido. E no inciso terceiro, quando faltar justa causa, ou seja, não existir aí justa causa, não se justificar do ponto de vista material o processamento daquele fato. Por exemplo, o juiz pode considerar que não há justa causa quando ele considerar que não há comprovação de materialidade, indícios de autoria. Por qualquer desses três motivos, o juiz não recebe a denúncia ou a queixa, consequentemente não há início da ação penal, consequentemente não há recebimento, interrupção da fluência do prazo prescricional. Uma questão muito importante, uma questão relevante. Rafael, o juiz não recebeu a denúncia ou a queixa. O que eu faço? Você tem dois caminhos. Você pode apresentar um recurso, que é um recurso em sentido estrito, você encontra a previsão legal desse recurso no artigo 581, inciso 1º, e você pode, efetivamente, apresentar uma nova ação. Posso apresentar uma nova denúncia, uma nova queixa? Dependendo do cenário, sim. Claro que se o juiz, por exemplo, decidiu não receber a denúncia, porque considerou que o fato não é criminoso, ou porque o fato já está prescrito, não há espaço para o oferecimento de uma nova denúncia. Mas se ele não recebeu, porque ele entendeu que ali havia efetivamente a petição estava inepta, nada te impede de redigir uma melhor petição e oferecê-la. Então, vai depender do motivo pelo qual o juiz indeferiu a tua petição inicial. Não recebeu, portanto, ou você apresenta um recurso ou uma nova ação. Recebeu, a gente inicia aí formalmente o processo. Tá? Aí o ato seguinte será a citação do réu. Né? O réu vai ser citado para que ele possa ter ciência de que há processo, de que existe processo em relação àquele acusado, ou seja, de que ele é acusado daquele determinado feito, e convocando para que ele venha se defender. Lembrando que a citação no processo penal é uma citação pessoal, ou por hora certa, ou por edital. Ao ser citado, o réu, repito, toma conhecimento de que existe o processo e vai ser convocado para defender-se. Como é que ele se materializa, como é que essa defesa se materializa no procedimento ordinário e no procedimento sumário? Ele terá 10 dias para apresentar ou uma resposta escrita à acusação, ou uma exceção, ou as duas. Então ele apresenta a resposta escrita à acusação, ou uma exceção, ou ambas. Qual é a diferença? Então veja que é um prazo comum de 10 dias, a contar da citação. Diferentemente do processo civil, que é a juntada do mandado de citação lá no processo penal é do dia em que ele foi efetivamente citado. Primeiro dia útil seguinte já começa a fluir esse prazo e aí corre direto, tá? Não corre apenas em dias úteis, sempre é bom lembrar essa diferença em relação ao processo civil. Processo civil, eu só contabilizo os dias úteis. Processo penal, ele tem que começar no dia útil, mas depois ele segue direto. Se você foi citado, por exemplo, na quinta-feira, o primeiro dia do prazo é na sexta, e aí você começa a contar aí os 10 dias. Eu posso apresentar a resposta à acusação, onde eu vou apresentar minhas teses de defesa material. Aqui eu vou falar de que eu não fui autor do fato, ou eu agi por um excludente de ilicitude, um excludente de culpabilidade, ou não há provas contra mim. E é no momento da resposta à acusação que a defesa poderá apresentar o seu rol de testemunhas, aqui contabilizadas as testemunhas naquele mesmo padrão que nós falamos agora há pouco para a acusação. 8 para o ordinário, 5 no máximo para o procedimento sumário. E ele pode apresentar também as exceções. As exceções tratarão de questões formais, de questões procedimentais. As exceções são aquelas listadas lá no artigo 95 do Código de Processo Penal. Suspeição e impedimento, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade e incompetência. Então, por um desses motivos, eu posso dizer, olha, não é que eu sou o autor ou não sou, mas o senhor é incompetente para isso, ou o senhor é um juiz suspeito para isso. Ou seja, na resposta à acusação, trago elementos de defesa material, na exceção, eu trago elementos de defesa processual. Ou seja, aqui eu estou dizendo que eu estou atacando o mérito da acusação, aqui eu estou dizendo que o processo tem um defeito. Se eu vou apresentar as duas, ou uma das duas, depende da estratégia da defesa, uma decisão do defensor técnico em relação a isso. Apresentada essa resposta à acusação, essa exceção, a gente vai para uma das características mais interessantes do procedimento ordinário, descrita no artigo 397, onde o juiz passou a ter a possibilidade, com a reforma de 2008, de, logo após o oferecimento da resposta à acusação,
ele realizar a possibilidade de absolvição sumária. Ele pode realizar a absolvição sumária, ou seja, ele pode acabar o processo absolvendo o réu. Lembrando que essa absolvição sumária ela é uma absolvição como qualquer outra. Se o juiz o absolver aqui, o processo acaba, o réu está absolvido. Agora, para isso, o juiz terá que ter a certeza de um dos elementos previstos no artigo 397. Se o juiz, nesse momento, ou seja, logo após o oferecimento da defesa, ele tem dúvidas, que ele siga com o processo, que ele avance para a próxima etapa, que é a audiência de instrução e julgamento, e aí sim finaliza o processo. Então o juiz só deve absolver sumariamente se, de fato, ele tiver certeza, convicção de um dos elementos previstos no artigo 397. Que elementos são esses? Ele tem a convicção de que o réu agiu por um excludente de ilicitude, ou de que ele agiu por um excludente de culpabilidade, salva a inimputabilidade, diz o inciso 2º do 397, ou ele tem a convicção de que o fato não é criminoso, o fato, por exemplo, nem é doloso, nem culposo, ou é uma conduta atípica, né? Para que eu vou seguir processando se eu já tenho a convicção de que aquele fato que o réu praticou é um fato atípico? Eu absolvo sumariamente nesse momento processual. E o inciso 4º do 397, a gente tem que ter cuidado, porque o legislador diz que o juiz absolverá sumariamente se ele entender que houve uma causa de extinção de punibilidade. Aqui o legislador misturou duas coisas, porque as causas de extinção de punibilidade não são causas de absolvição, né? Há o perecimento do direito de punir concreto do Estado, mas não é uma absolvição. Os efeitos são diferentes, as causas são diferentes. Então, assim, o legislador mistura um pouco isso. Mas como está no 397, a gente não pode negar que realmente apesar da tecnia do legislador, que é uma hipótese de absolvição sumária. O legislador não precisava ter inserido isso no inciso 4º, porque lá no artigo 61 do Código de Processo Penal, ele já diz que a qualquer momento do processo, mesmo de ofício, o juiz ou o tribunal podem podem declarar a extinta punibilidade pela prescrição ou qualquer outra causa. Então, na verdade, foi imprópria a inclusão da extinção de punibilidade no artigo 397, inciso 4º. Mas está lá, ou seja, a gente não pode desconsiderar que ele está previsto lá. Se o juiz, portanto, tem a convicção de um desses elementos, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, salva a imputabilidade, o fato não é criminoso, ou uma extinção de punibilidade, ele absolve sumariamente, o processo está acabado. Se não tiver essa convicção, isso não significa que o réu provavelmente será condenado, nada disso, porque o réu continua tendo a presunção de inocência, em dúvida para o réu, apenas o juiz está dizendo, eu não tenho uma convicção agora, mas se no final do processo eu continuar em dúvida, as dúvidas favorecerão ao réu. Então, absolveu, o processo está encerrado. Quem quiser que leve isso para uma outra instância em grau de recurso. Não absolveu, avançamos para a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência, como o nome sugere, vai reunir todas as provas e já vai fazer o julgamento. Como é que acontece essa audiência de instrução e julgamento? Ouço as testemunhas, faço o interrogatório do réu, produzo mais alguma prova ali que as partes queiram produzir. As partes terão a oportunidade de apresentar alegações finais orais. Essas alegações finais orais serão de 20 minutos, prorrogável por mais de 10 minutos para cada parte, e depois o juiz, na audiência, ainda sentenciará, ou seja, a sentença deve sair na audiência. Então, ouço as testemunhas, ouço o réu, produzo mais alguma prova que a parte considere relevante, as partes apresentam alegações finais orais e o juiz sentencia. Por três motivos, a gente pode converter as alegações finais orais em memoriais escritos. Então, existem 3 motivos pelos quais é possível que haja essa conversão. Primeiro motivo, ele pode entender que o processo é muito complexo. O juiz entende, portanto, que o processo é muito complexo, não será didático que as partes ofereçam ali durante a audiência suas alegações finais orais. Ele converte isso em memoriais escritos. Da mesma forma, ele pode fazer essa conversão se ele compreender, se ele entender que há uma pluralidade muito grande de réus, ou seja, são vários réus com teses diferentes, representados por advogados diferentes. Nesse caso, também ele vai fazer a substituição por memoriais escritos. E, se ele entender que há mais alguma prova a ser produzida, ele encerra a audiência, manda produzir a prova, a pedido da parte, por exemplo, e depois abre prazo para memoriais escritos. Nesses 3 casos,
complexidade do processo, pluralidade de réus ou mais alguma prova sendo produzida, eu substituo essas alegações finais orais, que eram feitas de 20 minutos mais 10 durante a audiência, por alegações onde a parte terá 5 dias. Primeiro a acusação tem 5 dias, depois a defesa terá 5 dias. Nesse caso, o juiz, obviamente, já suspendeu a audiência lá atrás, prolatará a sentença 10 dias depois, há um prazo impróprio, portanto, ao magistrado, de que a defesa, depois da defesa apresentar seus memoriais escritos, o magistrado terá 10 dias para apresentar aí sua sentença. Então, a regra é fazer tudo na audiência. Por esses três motivos, pluralidade de réus, complexidade do feito ou pendência de alguma prova, eu substituo por memoriais escritos. 5 dias a acusação, 5 dias a defesa, depois o juiz prolata em 10 dias a sentença. Essa é, portanto, a estrutura do procedimento ordinário e do procedimento sumário. Repito, essa sequência de atos, oferecimento da denúncia, recebimento, citação, resposta à acusação e exceção, autos conclusos para que o juiz decida sobre a absolvição sumária, caso não absolva, audiência de instrução e julgamento.